Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Hoje a gente quer falar sobre contratos e também contratos inteligentes. Tem isso, né? Sim. Tava assim, nos últimos dias foi um assunto bem importante para nossa vida aqui, que a gente teve bastante contato com questões de contratos e entendendo como que isso pode gerar abuso, né? Abuso de poder e o poder que tem um contrato na vida das pessoas, né? Então, acho que é uma das coisas que a Web3 vem ajudar a gente a pensar em alternativas, né? Como que a gente repensa as formas da gente se relacionar e se associar em sociedade, né? Uhum. Uma coisa que eu gosto que a gente fala é que assim, o Web3 ela dá a possibilidade de fazer diferente. Não significa que não significa que tudo o Web3 é perfeito, né? Mas ela abre um novo campo de possibilidades do que dá para fazer de acordos sociais e acordos financeiros, acordos de governança. Uhum. E isso também está refletido no contrato, porque o contrato normal que a gente tem aí na nossa vida, muitas vezes é abusivo e muitas vezes também você se escuta, não, mas isso aí é só o que está no contrato, não, na prática a gente faz diferente. E eu acho muito curioso, porque aí então para que serve o contrato, né? Se não vale não é o contrato. E na verdade, quando o bicho pega, o que vale é o que está no contrato. E geralmente pega sobre quem tem menos poder, né? A não ser que você entre na justiça, etc. E aí você pode dizer que, teoricamente, ela poderia tentar defender o mais fraco, Se né? você tiver sorte, né? Pois é. Mas isso tá aí a questão da diferença entre o contrato e o contrato inteligente, né? Porque se você tiver discordâncias nesse contrato normal, digamos, tá delegado a uma pessoa de poder para decidir e de forma subjetiva. Muitas vezes os contratos são sujeitos a diversas interpretações. Eu, como atriz, também falo que existem muitos atores que se interessam pelo lado legal justamente por isso, porque existe muita brecha para interpretar para lá e para cá, Manipular, né? manipular e falar com confiança ou não. Então, o que tem de diferente, então, entre um contrato normal que está sujeito a tudo isso e um contrato que se diz inteligente, um smart contract? Porque até às vezes um advogado acaba tendo que ser um bom ator, né? Porque ele vai ali Sim, atuar ali para tentar convencer um juiz ou um júri de que tal coisa é certa, tal coisa é errada. Por isso que tem uma diferença entre bons advogados. Porque isso, o contrato tradicional, ele é um papel que você vai escrever lá o que você aceita, o que você quer, a outra pessoa vai ler e, em geral, ele só vai ser usado na hora que tiver um conflito, né? Vai ser no dia a dia você vai ali, né? Se supõe que você vai fazer, as partes vão fazer o que se estipulou, Tá, ou vai fazer esse outro acordo que, na verdade, é o que vale. Enquanto está amigável, não precisa do contrato. O contrato ele vai servir para você buscar um apoio quando não está amigável. E aí, esse apoio, o que é? Ele vai chegar para uma autoridade, que seria um advogado, um juiz, um sistema judicial, né? Um dos três poderes da nossa democracia, para eles julgarem quem é que está certo. Né? E eles vão julgar com base num acordo, que foi o contrato, e com base no que as partes fizeram. E com base no tal da Constituição, né? Que é um contrato master, assim, digamos. Né? Mas aí esse contrato é todo cheio de nuances, interpretações, e cada um pode entender uma coisa. Né? Enquanto que a ideia do contrato inteligente, qual que é? É que você tem no blockchain, o contrato está escrito no blockchain. Então, para começar que assim, o blockchain tem isso, tudo que você escreve nunca mais pode ser mudado. Você pode escrever alguma coisa a mais, mas aquilo que existiu está escrito na pedra, não tem como alterar. Isso que é uma das grandes características interessantes e E ele tende a valiosas. ser efetuado, né? Sozinho. Ele é construído num se então. Então, se você tiver um se então que efetiva, ele automaticamente faria, certo? Isso. Então, mas aí o que acontece? Por exemplo, se eu escrevo que eu tenho no blockchain 10 mil, é porque eu tenho esses 10 mil. Se eu ganhar mais 1.000, eu vou ter que escrever, eu tinha 10 mil, agora eu ganhei mais 1.000. Então, não tem como mudar o meu saldo, apagar o 10 mil e colocar 11 mil. Entendeu? Não existe isso. Não tem como apagar. Tem como você dizer que a coisa não vale mais.
Aí o contrato inteligente, ele está escrito também no blockchain. Então, quando eu escrevo o contrato, só que aí eu não vou escrever na linguagem português, inglês e tal. Eu vou escrever numa linguagem de código, que é uma linguagem de programação, que é uma linguagem que, inclusive, ela é determinística. Ou seja, o que está escrito nela não tem capacidade de você julgar se é isso ou se é aquilo. O código, ele é uma coisa que não tem interpretações do tipo, eu acho que é assim ou é assado. Escreveu, ele vai ser de um jeito só, né? E o legal é que ele, uma vez que ele escreveu, o que você fizer, como você falou, como o Didi falou, vai acontecer. Porque se, por exemplo, eu falar assim no contrato, a Didi vai me emprestar 10 e aí daqui a um mês eu vou devolver 11. Então, quando ela me empresta 10, ela vai interagir com o contrato e vai colocar os 10 lá, aí eu vou pegar. Aí dali a um mês eu vou interagir com o contrato para colocar 11. Eu não posso colocar 12, eu não posso colocar 9. Ou se eu não colocar, vai acontecer alguma coisa que está especificada pelo contrato. E ela vai acontecer. Não tem como um juiz chegar e falar, não, isso aí não pode, não vai acontecer. Ou como você falar, não quero fazer o Pix, não quero pagar. Se você interagiu com o contrato, ele vai fazer o que está programado. Não, por isso que a gente fala que ele é imparável, né? Não dá para alguém chegar e falar, não, isso aí não tá legal, não pode. Não. O que você pode fazer é não interagir com ele, se você não concorda, né? Uhum. Talvez eu possa dar um outro exemplo que seja mais fácil. Por exemplo, se você está num aplicativo de Web3 que tem um smart contract que diz, um contrato inteligente que diz, se você convidar alguém, você ganha 10 tokens. Então isso é automático, ninguém vai ter que aprovar, ninguém vai nada. Quando eu convido alguém, chegou 10 na minha conta. Então isso é direto, né? Ninguém pode falar, não, mas ela convidou alguém que eu não gostei. Não tem subjetividade, né? Então, espera contratar uns 10, 15, aí eu pago tudo de uma vez. Não tem isso. Não tem. O que está escrito no contrato vai acontecer, né? Então, isso aí é muito interessante, muito poderoso, né? Só que, por outro lado, assim como tudo da Web3, ele chama para autorresponsabilidade. Porque você não vai ter um helpdesk Disque Bitcoin para você poder falar, o fulano pegou meu dinheiro, devolve, fala para ele devolver. Não tem isso. Não tem uma entidade de autoridade que vai intermediar as suas relações ou as suas interações com contratos e poder desfazer. Até porque o Pix hoje tem isso, né? Se você faz um Pix para alguém, você pode chegar lá depois e falar assim, isso foi fraudulento, quero desfazer. Tudo bem, não é tão simples assim, tá? Você tem que provar, tem umas avaliações, mas se você provar que aquela transação foi fraudulenta, o Pix pode ser desfeito pelo Banco Central, né? E o dinheiro desaparece da sua conta. Se você comprou um negócio, vendeu um negócio para alguém, a pessoa te pagou, aí ela falou que o Pix era fraudulento, o dinheiro desaparece da sua conta, você não tem o que fazer. Na época do DOC e do TED não era assim, o dinheiro não podia sumir da sua conta, porque o DOC e o TED era a responsabilidade dos bancos. O Pix é a responsabilidade do Banco Central, então é super centralizado, né? No blockchain a gente está falando de descentralização, ou seja, é um pensamento oposto. Realmente não existe uma entidade central que controla e que tem autoridade de fazer o que quiser, né? Por isso que é tão difícil de implementar até blockchains dentro de países, porque o país não quer perder a autoridade central, ele é a autoridade central e pronto, né? E até depois a gente pode falar de Drex, né, que acho que é um assunto que Drex, que seria o real digital, né, que inclusive foi totalmente paralisado pelo Banco Central recentemente, né, sujeito a tudo isso, né. Então, assim, o contrato inteligente, quando você interage com ele, é importantíssimo você ver que contrato é esse, você lê esse contrato, e aí você vai falar, mas é um código. Mas hoje em dia você tem IA, você tem ferramentas para te ajudar a entender o que o contrato faz. No mínimo você pode ver se o contrato foi auditado por um auditor ou por algum grupo confiável, entendeu? Porque se você vai interagir com o contrato e você colocar dinheiro ali e não for o contrato certo, perdeu, não tem o que fazer, né? A mesma coisa se perder a senha, né? Inclusive a autorresponsabilidade e a descentralização são pilares estruturais da Web3, né? Então, em relação à senha, a autorresponsabilidade também. Se você não anotou, perdeu, esqueceu, ninguém vai te salvar, ninguém vai poder te ajudar. Ela pode até querer, pode ser um gênio programador, não tem como.
E eu acho isso muito interessante pensar no nível mais sociológico, filosófico, assim, né? Porque a gente está mudando de paradigma mesmo. Embora a Web3 não tenha sido totalmente implementada, muita gente não sabe o que é, eu acho que é uma mudança de rumo, né? De uma era talvez relacionada mais ao vitimismo, culpabilização, centralização de poder, para uma sociedade mais descentralizada e que para isso também precisa ser mais autorresponsável. Também, por exemplo, em técnicas, estruturas de governança como a holocracia, isso também está relacionado, né? A descentralização, então cada um tem que ser autorresponsável pelo seu papel, pelas suas tarefas, não tem ninguém ali cobrando. Eu acho que isso é uma grande mudança de paradigma, né? Da autorresponsabilidade e descentralização. Sim, inclusive a gente acredita, eu acredito, né, que a Web3 ela tem o poder de te dar muito mais segurança para você ter as interações online, porque você está no controle, né? Porque se você está numa plataforma tipo Uber, não sei o que lá, você vai lá, trabalhou 10 anos lá no Uber, fez uma puta reputação e tal, aí por algum motivo a Uber não gosta mais de você, vai lá e exclui tua conta. Acabou você. Todo aquele investimento que você fez naquilo já era, né? Então, isso daí dentro da Web3 não pode acontecer, porque você que tem a chave, você que controla as interações do seu contrato. Lógico que se o contrato tiver uma programação que diz que isso pode acontecer, aí você vai ler o contrato e vai ver que isso pode acontecer. Tipo, uma pessoa ser banida, tem como? Tem, está escrito no contrato. Então, se tiver escrito no contrato, aí você vai ter a opção de não usar aquele contrato. Mas assim, a vantagem é que ele realmente deixa as coisas claras e transparentes. Não é um contrato de papel que a pessoa pode rasgar e falar, dane-se, eu vou abusar de você mesmo assim, qualquer contrato que tenha, né? Então, agora, o problema é quando você vai interagir com a Web3 com a mentalidade da Web2. Tipo, você acha que vai ter alguém para te salvar, você acha que se der algum problema, alguém pode desfazer. Aí, ou então você não toma esse cuidado de ver com quem que você está falando, não toma esse cuidado de ver o que o contrato vai fazer. Aí o que acontece? Você pode cair em golpes, você pode cair em abuso. Então o pessoal fala, a Web3 é cheia de golpes, cheia de abuso. Assim como o mundo, né? O mundo hoje, no sistema desigual que a gente vive, todo mundo que descobre uma brecha e que está desesperado vai encontrar um jeito de abusar aquela brecha. Então, a diferença é que na Web3, você tem a responsabilidade de cair no golpe se você quiser. Você vai ler, vai ver que é um golpe, você vai ver o contrato e falar, nossa, olha, ele pode me sacanear aqui, aqui, aqui. Vou topar? Vou. Ou não vou. Então, é muito mais difícil de você ser enganado na Web3 do que na Web2. Então, o problema é quando a pessoa está com a mentalidade, essa mentalidade da Web2, de achar que vai ter alguém, uma plataforma poderosa que pode te defender, ou um governo, e aí for interagir com o Web3 dessa forma, né? Mas tem uma coisa que eu vejo como transição do Web 2 para o Web 3, que é a questão da confiança, né? Apesar de que de forma diferente. Porque na Web 2 a gente já tem muito incluso no nosso dia a dia plataformas que usam a confiança, mesmo a gente sem perceber, como base. Por exemplo, o Airbnb, o Uber, cada usuário pode ali validar ou não se aquela pessoa é confiável ou não, se o lugar é realmente como a pessoa está dizendo. Então isso vai gerando valor para a plataforma, como confiabilidade em geral, e para aquela pessoa usando a plataforma. Para mim isso se relaciona com Web3 porque é fácil criar dinheiro, no sentido você pode pegar e falar um token, quero fazer o token Diana e pronto. Só que aí o que diferencia isso de ser apenas uma moedinha, um feijãozinho online, ou isso realmente tem valor? O que faz essa diferença é a confiança, ou seja, quantas pessoas, entidades, organizações confiam ou não nessa nova moeda ou token gerada, né? Aí a gente cai naquele conceito de token que a gente queria falar também para explicar aqui. Justamente o token é isso, ele é uma representação digital de alguma coisa que tem valor no mundo real. Então, por exemplo, se eu quiser, eu tenho o real, eu tenho o dólar. Eu posso criar um token de dólar, que é um representador, 1 para 1, para o dólar. Isso daí, inclusive, chama moeda estável, stablecoin, né? Inclusive, toda criptomoeda é um token, mas nem todo token é uma criptomoeda. Pois é.
Então, porque tem tokens diferentes, tem tipos de tokens diferentes. Na verdade, o token é um marcador, né? A tradução mais básica seria, quando o token, que você abre uma caixa de jogo de tabuleiro, você pega uma fichinha ali, aquilo é um token. Inclusive, em inglês, eles chamam aquilo de token também, né? Então, o token é um marcador, ele representa alguma coisa de forma digital, que pode ser usado nos contratos. Então, para isso que serve o token. Porque um contrato hoje em dia, no papel, você só faz quando tem alguma coisa de valor, normalmente, né? Ou quando é dinheiro, ou quando é propriedade, ou quando tem alguma coisa que vai fazer sentido, você vai ganhar um salário, você vai receber alguma coisa, você vai fazer alguma coisa que tem valor para alguém. Então, para essas coisas poderem ser manipuladas pelos contratos inteligentes, elas precisam ser tokenizadas. Então, se eu quero pegar esse imóvel aqui, por exemplo, e eu quero colocar ele num contrato inteligente, eu preciso tokenizar o imóvel. Então, por exemplo, eu quero falar assim, eu quero poder alugar esse imóvel e quem for dono de frações desse imóvel vai ganhar uma fração do aluguel. Para isso, eu preciso fracionar o imóvel, criar tokens dos pedacinhos do imóvel, e aí as pessoas podem ter esses tokens e com base nisso, o contrato vai saber para quem que ele vai distribuir o dinheiro. Mas para isso, o dinheiro também tem que passar pelo contrato. Então, quando a pessoa paga o aluguel, ela precisa pagar para o contrato poder fazer a distribuição do dinheiro entre os donos do imóvel, né? Então, assim, o token, e como a gente falou, tem o token que é o não fungível, né? Aí esse nome, fungível, não fungível, o que é isso? O fungível é alguma coisa que pode ser misturada. Por exemplo, uma moeda de R$1, se você jogar num saco de moedas de R$1 e chacoalhar, nunca mais você acha, a não ser que ela esteja muito marcada e tal. Mas ela tem o mesmo valor das outras moedas de R$1. Então ela é fungível. Você também pode pegar 5 moedas de R$1 e trocar por uma nota de 5. Tem o mesmo valor. Então isso é um token fungível. Então a maioria das criptomoedas elas funcionam nesse tipo de token, que é misturável, né? Agora, um diamante ou um certificado, aí já são não fungíveis, né? O tal do NFT, Non-Fungible Token, é um token que não pode ser misturado. Cada certificado é único, ele representa uma coisa que você adquiriu, que você comprou, que você tem ali, e que você não pode misturar com uma outra coisa que seria uma cópia daquela, mas que vai ser única, né? Mesmo as cédulas, né? Se você pensar na cédula com o número de série, ela vai se referir, aí no caso de colecionadores, né, ela vai ter uma unicidade. Você começa já a se importar com o número de série, para ver qual que é tem o número de série mais baixo, ou que está mais novinha, né? O NFT pode representar um diploma, por exemplo, ou até um próprio, significa que você tem um certo apartamento ou algum bem, ele significa em relação, é único, né? Isso, E um exemplo de token também que é Tolkien sem L e ele não escreveu O Senhor dos Anéis. Um exemplo de token que não é uma criptomoeda, por exemplo, pode ser um token de governança, usado, por exemplo, dentro de uma DAO, Decentralized Autonomous Organization, que é uma forma de se autogovernar. Que é um contrato inteligente também. Que é um contrato inteligente. Então eu posso ter, por reputação, de acordo com o meu trabalho, o benefício que eu fiz a uma certa comunidade, eu posso ganhar tokens de governança, e com esses tokens de governança eles equivalem a votos. Isso faz com que também, saindo um pouco do tema, mas é para falar, que isso permite votar de formas diferentes. Por exemplo, você pode não ter só um voto e votar só em uma coisa em um determinado ponto do tempo, né? Isso permite que existam novas, talvez infinitas, formas de criar maneiras de votar e se decidir dentro de alguma comunidade ou DAO. Né? Então, por exemplo, eu posso ter 100 tokens de governança e posso votar 20 para você, 30 para ele, 15 para ele, distribuindo. Ou posso mudar, inclusive, à medida do tempo. Eu botei 15 para você, mas pensando bem, agora eu botei 30 para ele. E isso existem outras formas de se decidir coletivamente. E de forma automatizada também, né? Eu estava até lembrando, né, de uma coisa que uma vez eu falei que eu achei bem legal. Por que a gente chama de contrato inteligente, né? Porque ele tem uma inteligência, ele não precisa de um juiz ou de um advogado para executar ele, né? Que se você tem um contrato de papel e você fala assim, não, mas o fulano me enganou, né?
você vai ter que entrar na justiça, vai ter que pedir, vai ter que bater a boca, vai ter que mostrar, aprovar, para alguém poder falar, não, você tem razão, pode pagar o fulano. Então você precisa de uma inteligência externa para executar o contrato. Num contrato inteligente, não. O código está ali, quem garante que ele executa é o blockchain, que é uma espécie de inteligência programada na internet e que ela existe enquanto existe a internet, né? E aí, enquanto tiver pessoas dispostas a rodar, gastar o seu computador e deixar ele rodando ali. Então a inteligência está no contrato, sim, por causa disso, né? Você falou que quando tiver internet, eu lembrei que a gente fala sobre o fim do mundo, né? Mas aí é interessante também pensar, porque mesmo que, vamos dizer que acabe a internet, acabe tudo, o que a gente viveu até agora também significa um aprendizado social e uma mudança entre nós, humanos e sociedade, que isso também não... Que é autorresponsabilidade. Que é autorresponsabilidade, entre outras coisas. É uma habilidade de se organizar em grupos muito maiores, né? Porque a gente pode até dizer que a gente se relacionava melhor tempos atrás, talvez em um a um ou uma comunidade menor, mas o fato é que hoje em dia a gente se relaciona com muito mais gente de muitas formas muito diferentes. Eu não sei quem fez esse copo, eu não sei quem fez esse celular, quem está assistindo agora, então ficou muito mais complexo, muito mais global, muito mais estendido de diversas formas. Uhum. Então a tecnologia está vindo também avançando para a gente conseguir suprir essas novas formas de se relacionar que a gente inventou, e ao usar essas novas plataformas a gente também reinventa a maneira como a gente se relaciona, né? Sim, porque você para pensar, a internet foi uma das primeiras tecnologias realmente globais que surgiu. Tudo bem, dá para você falar que tem a China, tem vários países aí que bloqueiam, restringem a internet, mas assim, é uma tecnologia que foi feita, pensada para o planeta. Então, ela possibilitou o ser humano interagir de forma planetária. Tudo bem, você vai falar, tá, tinha rádio, tinha telefone, que teve um certo alcance ali, né, mas sempre tinha muita dificuldade de transitar entre países, né. A internet é muito mais planetária, é a primeira coisa planetária. Aí você vai olhar o blockchain, o Bitcoin, né, também de repente passou a se tornar uma moeda planetária. Então, o que isso traz de mudança de paradigma e de mudança de pensamento, né, que a gente está vivendo, em como a gente se organizar e se comportar de forma planetária, sem ter que necessitar de governos autoritários para mediar as relações entre a gente, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente refletir aí, talvez, de hoje. Sim. Que poderia ficar reverberando, né? Pois é, espero que tenha reverberado um pouco em vocês, nossas reflexões aqui, diálogos. E, como sempre, por favor, dialoguem aí também nos comentários para a gente saber como está chegando. E nos vemos no próximo Tudo Bem. Isso aí, gratidão.